Olá, meus amores. Hoje nós vamos ter a nossa live gravada, não é ao vivo, mas vai ser muito abençoada igual. Hoje a gente vai fazer Esdras capítulo 4, se Deus permitir e quiser, capítulo 5 também. Mas é um momento muito importante, como a gente falou na última live, é um momento muito importante para eles, para os israelitas, né? Porque é o momento da reconstrução do templo. Então, isso é algo marcante. E, obviamente, que eles vão passar por várias, é, como é que eu digo? Vários obstáculos, né? E a gente vai linkar isso com a nossa vida também, obviamente. Então, vamos iniciar nossa oração, agradecer a Deus, né? Porque nós estamos juntos hoje novamente, para que a gente possa não somente contemplar a palavra do Senhor, mas também honrá-lo, né? E também E também, é, como diz, e também a gente está em comunhão com Deus. É o mais importante, né? Muito importante, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, vamos começar. Tá, 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 tá. Deixa eu só ver aqui, já tá gravando. E aqui a gente inicia. A gente vai ver, obviamente, mais lá para frente, mas essa obra aqui que a gente está falando, né? Ele não é o templo que Jesus viu, por exemplo, né? Vocês vão pensar, "Ué, mas já teve o primeiro, tem o segundo, vai ter o terceiro agora, como assim? Esse não é, esse é a base, digamos assim. É como se esse aqui que a gente vai ver agora nessa obra de Esdras, né? Ele fosse a base do templo que Jesus viu, tá? Não é o mesmo. E obviamente que ele vai passar por muitas reformas, significantes reformas durante todo o processo, até chegar, obviamente, o que Jesus, do Novo Testamento, né? O tempo do Novo Testamento, tá bom? Então, nossa, vai ser que é Deus sabedoria, né? Então, Jesus, obrigada por esse momento que a gente está se unindo aqui para a honra e a glória do seu nome, todos debaixo do som da minha voz, sendo abençoados, Pai, incluindo a mim pela sua obra linda, perfeita e magnífica que é a sua palavra. A gente agradece, Senhor, por esse momento, a gente agradece por esse momento de comunhão, onde a gente tem acesso a Ti. Não é somente a um livro, palavras, letras, é a Ti. Então, é um lugar em que a gente tem a comunhão pronta, é um lugar em que nós estamos alimentando o nosso espírito e a gente só tem que agradecer, Pai, porque as adversidades da vida, as adversidades que a gente encontra no dia a dia, na nossa história, todas foram aprovadas, permitidas pelo Senhor. Mas não significa que nós não temos uma missão em aprender o porquê foi permitido. Então, nós vamos ver, Senhor, nessa leitura de hoje e nesse momento de é, Esdras, no que eles estão reconstruindo o seu templo, a intenção está correta, mas adversidades aparecem quando a gente está no foco daquilo que o Senhor quer para nós. E nós queremos aprender a persistirmos fortes contra as adversidades que aparecem na nossa frente, querendo nos parar, querendo nos diminuir, querendo nos, como é que diz, nos não seria descapacitar, porque eu não sei se essa palavra existe, mas descapacitar, de certa forma, né? Ou fazer com que nós pensemos que nós não somos capazes de fazer a sua obra, ou que nós não somos capazes de fazer. O Senhor nos escolheu. Toda vez em que a gente pensar, meu Deus, que nós não temos a capacidade de fazer algo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos, ou que o Senhor projetou na nossa vida, é como se a gente estivesse duvidando da sua perfeita capacidade de julgamento para aqueles que o Senhor escolheu, e para cada missão, e para cada propósito de cada um. Então, nós não temos, Senhor, nós oramos para que o Senhor não nos deixe acreditar que nós temos o direito de duvidar do que somos capazes de fazer junto do Senhor. Porque se o Senhor nos escolheu para propósito X, Y, Z,
Isso significa que o Senhor não somente vai nos preparar, está nos preparando desde o momento que nascemos, né? Mas que também, com a comunhão perfeita em ti, contigo, o Senhor vai nos permitir passar por tudo aquilo até chegarmos no propósito que o Senhor tem. E que o Senhor estará conosco, nos dando vitória em todas as situações, independente de como nós julgamos o que é uma vitória. Então a gente agradece porque a sua palavra nos fortalece. A sua palavra é como o pão da nossa vida, nosso pão diário para o nosso espírito. E nós temos que agradecer, Pai, porque tantas vezes nós vimos Jesus repartindo, né, não somente o pão, mas o peixe também, tudo aquilo que ele dividiu, compartilhou com todos os discípulos, né, que seguiam ele. Nós vimos a necessidade de te agradecer, nós vimos a necessidade de entrarmos em comunhão, e é isso que estamos fazendo hoje. Entrando em comunhão para te agradecer, Jesus Cristo. Obrigado, obrigada, amor das nossas vidas. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, porque nós dependemos do Senhor. Obrigada, meu Deus, por o Senhor ter tido, e não somente ter no passado, mas ainda ter tanta paciência, graça e misericórdia com cada um de nós. Que o Senhor nos dê uma boa live, nos proteja males carnais e espirituais, Pai. Que o Senhor quebre tudo aquilo que é enviado para nós, para nossa tristeza, nossa destruição. Seus anjos nos proteja, Pai, porque nós estamos debaixo das suas asas. E nós só queremos, Jesus, termos a certeza de que o seu nome sai dos nossos lábios em cada segundo da nossa vida. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de te chamar de Pai. Obrigada por termos sido escolhidos, por termos o privilégio, Jesus, de termos acesso a Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada, 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 porque nós nunca teríamos a capacidade de, por nós mesmos, conseguir este contato com Deus, por nós mesmos conseguirmos o perdão dos nossos pecados. Nós não conseguiríamos se não fosse pelo Senhor. E é assim que queremos andar, Jesus, em comunhão. Para a honra e a glória do seu nome, essa live é dedicada ao Senhor, que o Senhor me capacite, que o Senhor ponha as palavras corretas nos meus lábios, no meu coração, que o Senhor me use, Espírito, que o Senhor Espírito Santo me use, para que todos nós tenhamos os nossos olhos espirituais abertos, nosso coração, nossos ouvidos espirituais abertos para o entendimento da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Vamos lá. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra. E como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Então veja bem, vamos lá. Os inimigos de Judá e de Benjamim, inimigos, souberam que estavam reconstruindo o templo de Deus, né? O Senhor Deus de Israel. Eles foram lá falar com Zorobabel, com o chefe da família, disse: "Olha, a gente quer ajudar vocês, a gente adora o seu Deus, nós buscamos o seu Deus desde muito tempo, desde o rei da Síria, né? Quando o rei da Síria trouxe a gente para cá. Só que, né, contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias reais de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente já leu que Ciro permitiu que eles continuassem através de Deus. Nós já lemos. Deus, através de Ciro, permitiu que eles reconstruíssem o templo dele, né? Então, os habitantes, peraí. Então, os habitantes da região começaram a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo, para que não continuasse a construção, ou para perturbá-lo enquanto construía. Obviamente, está vendo? Tem algo esquisito aqui. Por quê? Eles querem fazer o correto aos olhos de Deus, né? Que é o quê? Construir o templo,
reconstruir, desculpa, para Deus, mas as adversidades começaram a aparecer. Esse é o momento em que eles começam a olha, vocês viram ali um grupinho de pessoas que queria, não queria, agora quer dizer, queriam ajudar, eles não aceitaram, agora eles vão lá e começam a reclamar, e agora se levanta, as adversidades, que é o que você precisa sempre ver na sua vida também, porque quando você olha, eu tenho exemplos meus, né, testemunhos meus muito esquisitos para falar, assim, que eu já falei aqui uma vez, mas eu vou falar de novo. Existia uma época na qual eu tinha que emagrecer, por conta do trabalho especificamente, né, e eu nunca quis ir para academia, nunca gostava de ir para academia, né, eu gostava quando eu estava no embalo, mas depois que eu parava um dia, 2, já era. Aí eu sempre, né, "Não, amanhã eu vou, amanhã eu vou". Gente, sempre que eu começava a academia, não passava às vezes era antes até. Às vezes, antes de eu começar a academia, eu sentia uma dor no joelho, eu sentia uma dor no calcanhar, sentia uma dor na perna, ou então eu tinha uma muita dor de cabeça, ou então, o meu período menstrual, né, feminino chegava, ou então, tudo acontecia um pouco antes de eu iniciar a minha a rotina física, né, de educação de atividade física. E para algumas pessoas isso é besteira, tipo: "Ai, nada a ver, tipo, por que que isso é um testemunho relevante? Ah, por que que isso é be" vou explicar. Porque aquilo ali era importante para o que Deus tinha permitido eu fazer na época, minha carreira que Ele permitiu eu ter. Tudo tentava me parar, e eu me sabotava mesmo. Eu dizia: "Ai não, essa dor no joelho, não vou não. Ai não, essa dor no calcanhar, vou não. Ai não, essa dor de cabeça, vou não". Tudo ocorria para que eu não fizesse os exercícios. Vão ter coisas na sua vida que vão começar não, que aconteceriam ou que vão acontecer ou pode acontecer, dependendo, obviamente, da permissão de Deus, mas tomara a Deus que não, né, porém, tomara a Deus que sim também, porque na diversidade que a gente consegue se fortalecer bastante. A gente vê isso com Paulo, né, quando ele reclama do espinho que ele carrega no corpo e Jesus fala e Deus fala que a graça dele é o suficiente, né. Então quando Jesus fala que a graça é suficiente, aí ele está sendo fortalecido. Então, para nós é a mesma coisa. Então, a gente não pode deixar de agradecer e reclamar somente quando as adversidades aparecem, porque elas fazem parte de um plano de Deus para nossa vida. Ah, não, tá, mas eu não quero ver desse jeito, não. Eu quero entender de outra forma. Então, você não vai entender esse capítulo de hoje. Porque as adversidades começaram a levantar agora. Olha só, os habitantes, só porque eles não foram aceitos, não compete a vocês a reconstrução do templo, eles começaram a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo para que não continuassem a construção. Ou está escrito aqui, ó, ou, ops, perturbá-lo enquanto construía. Então, as adversidades da nossa vida, na nossa caminhada de fé, ela é um combustível. Cada pedra que você tem no seu caminho, ela vai fazer você desistir ou continuar mais forte. Ela vai fazer você perseverar ou ela vai fazer você desistir menos forte. E é isso que acontece na nossa vida espiritual. A gente começa lendo a palavra super felizes, ou a gente começa orando todos os dias da nossa vida. A gente começa a orar pelo nosso alimento, pela nossa vida, pelo ar que a gente respira, e com o tempo a gente vai parando, parando, parando. Aí com o tempo as coisas vão acontecendo. Com o tempo, muito sono, não dá. Hoje não. Ou então, ai, nossa, estou cansada, não vou ouvir a palavra hoje não. Não, 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 amanhã com certeza começa a oração. Não, amanhã com certeza começa a ler a palavra de Deus. Não, não, amanhã. E é assim que as adversidades vão. Ou então, algo que Deus tem para sua vida. Um negócio que você vai fechar, um negócio que depende da sua fé, da sua oração, do seu relacionamento com Deus, para que seja da forma que Deus quer, né, não da sua forma. Aí você deixa de orar, você deixa de se unir, ou acontece alguma coisa que aí as coisas vão lentamente acontecendo, a ponto da gente, obviamente, ir desistindo.
ou a ponto da gente desanimar. Esse povo aqui especificamente, eles não estão falando de forma que é para Deus, no sentido de, não, tudo bem, a gente acredita, a gente vai continuar clamando e chamando pelo seu Deus, que é nosso também, né? Porque eles chamam de nosso Deus aqui, lá em cima. A gente vai continuar. Eles não fazem isso. Vão lá vocês e reconstruam o templo da melhor forma. Vão lá. Eles não fazem isso. O que eles fazem é desanimar o povo. Então, nossas adversidades têm um propósito: desanimar a gente. O nosso propósito, o nosso destino, a nossa comunhão com Deus tem outro propósito: nos levar aquilo que Deus tem para nós. Consequentemente, fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Mas eles não param por aí. Eles subornam oficiais para que opusessem o povo e frustrassem os planos deles. Desculpa. Você já teve algum plano seu frustrado? Você já teve alguma adversidade na sua vida que você, poxa, estava tudo tão certo, ai, ia dar tão bom, ai, ia ser tão legal. Você já teve alguma adversidade? E o resultado dela, depois que, como é que você lidou com ela? Ou como é que você lida com ela? Ou como é que você vai lidar com ela? Porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Quando a adversidade bater, e como você vai abrir a porta para ela? Se você vai abrir a porta desanimado, desanimada, se você vai abrir a porta atemorizado, aterrorizada, se você vai abrir a porta desanimado, desanimada, e é isso o que vai fazer a diferença, a forma com que você abre a porta para a diversidade. Ou você vai abrir a porta sabendo: o meu Deus está comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada tereis falta. Ou abrir a porta lá, ver a diversidade chegando e dizer: seja bem-vinda, porque da forma que eu estou, eu sairei melhor. É a forma com a qual você abre a porta para as adversidades que vai fazer diferença na sua vida. E não é você imaginar, não, mas eu sou uma pessoa muito positiva, tá? Ou positivo, tá? Eu vou abrir a porta muito positivo. Não é o ponto de uma vida cristã. O ponto de uma vida com Deus é depender dele para tudo. É depender dele 100% da sua vida, 100% do seu tempo, 100% da sua esperança, 100% dos seus planos, 100% do planejamento, 100% da sua esperança, 100% do seu positivismo, sempre em Deus. Não é você dizer: não, mas eu passo por adversidades muito feliz, sozinho ou com Ele. Não, mas eu passo muito bem, eu vejo uma adversidade, eu sempre tento ver o lado positivo, eu sempre tento consertar, sozinha ou com Ele. Essa é a diferença. Então, a adversidade vai te frustrar. A adversidade vai se opor ao que Deus tem a você. A adversidade vai aterrorizar você, desanimar você. É, deixa eu ver, versículo 4, 5, dois versículos nos dando tanto a aprender sobre como fazer com a adversidade. Então, eles se opuseram ao povo porque foram rejeitados, e isso vai acontecer demais na vida, no ser humano, pode não ser na sua, não na minha, mas na vida você vai ouvir pessoas, você vai ver pessoas, você vai ouvir testemunhos, você vai estar perto de pessoas que, porque foram rejeitados, elas também vão virar amargas. E isso não é o que deve ser feito. Então, o plano é para frustrar o plano deles durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No início do reinado de Xerxes, né, tá aqui, ó, Xerxes ou Assuero, ok? Apresentaram uma acusação, porque o que acontece? Agora o reinado é de Xerxes e de Artaxerxes, ok? Então, a gente está no momento aqui que eles têm autorização de Ciro, mas Xerxes e Artaxerxes, eles podem simplesmente barrar. Então, no início do reinado de Xerxes, ou Assuero, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Nos dias de Artaxerxes,
o rei da Pérsia, Bislão, já não é Ciro, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaico, ou seja, com a respectiva tradução. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, e do comandante Reum e do secretário Sinsai com o restante dos seus companheiros, os juízes e os oficiais Trípoli, da Pérsia e de Ereque, ou os magistrados oficiais, né, sobre Ereque, ou ainda oficiais de Din, Afarzak, Tarpel e Afarsa, da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal, ou seja, Ornapar, deportou e assentou nas cidades de Samaria e em outros lugares a oeste do Eufrates. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram. Ao rei Artaxerxes, dos seus servos que vivem a oeste do Eufrates, informamos o rei de que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros forem reparados, deixarão de ser pagos impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Aí é que pega no rei. Agora, visto que estamos a serviço do palácio, e não nos é conveniente ver a desonra ao rei, do rei, enviamos essa mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos dos seus antecessores. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é rebelde, problemática e, para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída, o que não é mentira. Informamos o rei de que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros forem reparados, nada sobrará a oeste do Eufrates. Então o rei lhe enviou a seguinte resposta, lhes enviou a seguinte resposta. Ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes, a oeste de Eufrates, saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi trazida e lida na minha presença. Sob as minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebelião e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região, não, até a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora esses homens que parem a obra para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não ordenar. Tenham cuidado, se não. Peraí, tenham cuidado. Não sejam negligentes neste assunto para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes na presença de Reum, do secretário Sinzai e dos seus companheiros, eles foram depressa, porque a notícia ruim, a desgraça, ou aquela, como é que diz? É, como é que fala? Esqueci a palavra agora. Ai, gente, esqueci a palavra, eu tava falando o tempo inteiro agora. Aquela adversidade, obrigada, Senhor. Aquela adversidade, vocês já repararam que elas vêm muito rápido? A notícia de adversidade é sempre com pressa. Olha, você não conseguiu. Olha, rejeitou. Olha, não deu certo. Olha, não sei o que, não sei o que. Ó, vocês já repararam? E é assim que acontece. Mesmo, mesmo, mesmo e mesmo. Então é isso o que acontece. E é triste. É muito triste. Porque acontece assim na nossa vida, a gente desaponta não, como é que diz? A gente desanima.
Porque aí a gente começa a achar que nada está a nosso favor, que tudo é oposição, que tudo é não sei o quê, mas a gente esquece que tem um que é por nós. Então eles foram felizes, provavelmente, né, depressa a Jerusalém, e foram os judeus a parar e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Olha que loucura. Então, até o segundo ano do reinado, eles não puderam fazer a obra do reino do templo do Senhor. Então, a diversidade, gente, ela quer a sua tristeza. A diversidade, ela quer que você pare. A diversidade quer que você interrompa aquilo que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para você, o relacionamento que Deus tem para você, com você. Quer interromper como é que diz? O seu nível de fé. Quer interromper a forma com que você fala com Deus, a frequência que você fala com Deus. Quer interromper a sua alegria em Cristo, a sua esperança em Cristo. É isso que eles querem fazer. Não deixe, não permite isso na sua vida, ok? Eu vou finalizar essa live aqui para a gente iniciar outro separado, que é do capítulo 5, ok? Então, deixa eu fazer aqui para vocês. Vou gravar e vou postar. E se eu demorar para postar, eu posto até o final do dia, tá bom? Fiquem com Deus, então. Um beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima.